Fala pessoal, Marcelo Nascimento, canal Fé e Finança. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, tem um vídeo aí que eu gravei, tá no canal aí, eu vou deixar até nos cards aqui em cima ou aqui, de 2 anos atrás, e o vídeo falava sobre as escolhas, né? Como as escolhas afetam as nossas vidas, né? Como as nossas decisões nos afetam. Nós somos resultado de nossas escolhas e de nossas decisões no hoje e que vão refletir no futuro. Então eu gostaria de falar como que minha vida está, né? Como que algumas decisões, algumas pensamentos e atitudes que eu tive em relação à minha vida financeira depois de 2 anos me afetaram, se elas me trouxeram bem, se elas me fizeram mal. Então bora lá. Há 2 anos atrás eu já investia na Bolsa de Valores, em renda fixa, né, em alguns outros meios de investimento. A minha vida financeira ela já era equilibrada, né, os nossos gastos ali sob controle, nós sabendo o que estava gastando, o que não estava, né, como para onde estava indo o nosso dinheiro. Então, 2 anos atrás nós já tínhamos valores investidos, já pensávamos em nossa aposentadoria, né? E depois de 2 anos, como que isso tá? Pessoal, eu vou te dizer para vocês que graças a Deus, depois de 2 anos, né, desse vídeo gravado, eu posso falar que Deus ele continua nos abençoando, ele continua estando conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Nós, graças a Deus, ainda temos os nossos trabalhos, né? Porque durante esse período aí, quantas pessoas não ficaram desempregadas, mas nós temos o nosso trabalho. Minha esposa está numa transição de mudança de vida, de trabalho, e coisas boas têm acontecido, coisas ruins também aconteceram, né? Mas no que se trata a questão financeira, o que eu posso olhar de 2 anos para cá, algumas atitudes que eu fiz, que eu tomei, que eu não tomaria mais hoje. Por exemplo, eu tinha um fundo imobiliário, o nome dele é IRDM11, e eu comprei esse fundo há algum tempo atrás, né? E aí eu comprei a um certo valor, por exemplo, eu comprei a R$100, e aí a cota foi caindo e chegou a 40, 45. E aí eu comecei a assistir a respeito para saber o que estava acontecendo, qual era o motivo daquele fundo ter caído daquela maneira. E aí diversas coisas aconteceram, diversas situações dentro do fundo. E o que aconteceu? Eu acabei vendendo uma parte dessas cotas que eu tinha desse fundo no prejuízo. E isso, depois de eu ter vendido, eu pensei, poxa vida, eu me deixei levar por um sentimento daquele momento. Eu poderia ter guardado, eu poderia ter esperado, porque assim, na Bolsa de Valores você só tem prejuízo de fato, ou se a empresa quebra, né, ou se você vende os seus ativos. Até o momento, se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, se uma dessas duas coisas não acontecerem ou não existirem, né, você vai estar ali com prejuízo sim, mas você não vai ter assumido esse prejuízo. O prejuízo ele existe, mas a ação ou o fundo ele pode voltar a subir, também como não pode. Porém, você só tem prejuízo de fato, falar eu tive prejuízo quando você realiza. O que seria isso, realizar? Quando você vende o ativo. Se você vender o ativo no prejuízo, você vai ter lucro, você vai ter prejuízo. Se você vender, por exemplo, com lucro, é a mesma coisa, você irá ter lucro. Então, por exemplo, eu comprei o fundo imobiliário, mesmo em questão IRDM11, a 100 e foi para 300. Eu estou tendo um lucro? Eu estou tendo um lucro, porém eu não peguei esse lucro para mim ainda, ele está refletindo no meu patrimônio. Mas se eu não vender, eu não tenho esse lucro comigo. Se eu ficar com esse ativo lá e ele cair, esse lucro foi embora. Então, de fato, eu vou ter um lucro se eu falar, eu vou vender. E aí, se eu vender, eu realizo esse lucro. Então, uma das questões uma das atitudes que eu não teria feito olhando hoje, né? Olhando para o hoje também é fácil, né?
mas me fizeram aprender, e isso foi resultado de minha escolha, isso trouxe um prejuízo financeiro. Eu tinha 10 cotas compradas a R$ 100, então eu tinha R$ 1.000 investido e o fundo caiu para 50. E o que aconteceu? Eu vendi a 50, então eu perdi R$ 500 nessa brincadeira. É um exemplo, tá? Não foi o valor real, eu só estou dando um exemplo de números redondos para vocês entenderem. Então eu não faria isso hoje. E consequentemente eu recebia um aluguel desse fundo, né? Por mais que não fosse tanto, mas eu recebia. O que aconteceu com o aluguel desse fundo? Ele caiu pela metade. E com isso eu vi a minha renda passiva ela crescendo menos com a venda desse ativo. Então isso foi uma coisa que eu não faria hoje. Por exemplo, uma outra questão foi de uma ação que eu também comprei da CVC, eu comprei, só que nesse caso eu já deveria ter vendido, foi o contrário. Eu vendi, tá? Eu vendi a ação da CVC, porém eu demorei demais para vender. Por quê? Porque essa ação ela já tinha perdido alguns fundamentos, tinha perdido algumas atratividades que me fizeram entrar e me fizeram permanecer na ação, né? Porque na pandemia, por exemplo, essa ação caiu muito. Só que no meu pensamento eu falei, eu vou manter, ainda até comprei mais, né? Vou manter e vou comprar mais. Por quê? Porque a ação ela caiu porque não está com um problema estrutural, né? Não são as bases da empresa, não são aquilo que move a empresa que está com problema. Foi uma pandemia e isso infelizmente afetou o globo como um todo, né? Só que a empresa vive de lucro, né? E na pandemia, com todo aquele fechamento de tudo, com todas as coisas fechadas, principalmente aeroportos e hotéis, lugares turísticos, o que aconteceu com o lucro da empresa? A empresa perdeu seus fundamentos, assim que eu vou dizer em aspas, né? Perdeu o seu lucro, por quê? Porque ela não tinha mais de onde vir receita, não havia mais receita, não havia mais lucro. E então, infelizmente, a empresa começou a se ver no prejuízo, e os fundamentos foram embora. Por quê? Um dos fundamentos, no meu caso, para se investir em uma empresa é ela ter um lucro constante, né? É a receita dela crescer constantemente. E isso não aconteceu. Pelo contrário, a receita dessa empresa veio caindo e entrou no prejuízo, um prejuízo absurdo. E eu demorei demais a vender essa ação e assumi um outro prejuízo relevante, né? É a mesma coisa do fundo imobiliário. Sei lá, eu tinha 10 ações a R$ 100 também, tinha R$ 1.000. E vendi, essa eu vendi até menos, né? Aí eu me desfiz de tudo. Então eu tive, por exemplo, um prejuízo aí de quase R$ 900, retirei só R$ 100. Então são coisas que eu aprendi. A empresa já perdeu o fundamento, então eu devo sair, né? A empresa não perdeu o fundamento e está me dando rendimentos, eu vou manter, vamos ver, vou esperar e tudo. Mas aí vocês podem pensar, mas você esperou no caso da CVC e tomou um prejuízo maior ainda. Sim, porém na CVC os fundamentos tinham se perdido e eu já tinha visto. Só que aí entrou aquela coisa, eu não queria sair no prejuízo, só que tomei um prejuízo maior ainda. Então, são coisas que eu olho de lá para trás, de lá para cá, e eu não faria, né? Por exemplo, tomar um cuidado a mais com o meu cartão de crédito, que eu acabei me excedendo em algumas compras, comprei coisas que não deveria naquele momento. Eu não estou falando que eu não estou tendo condições de pagar isso, porém eu estou investindo menos o meu dinheiro. Por quê? Porque agora eu tenho que vir quitando as dívidas de coisas que eu comprei lá atrás, onde não havia uma real necessidade, onde eu não estava precisando de fato daquilo. E aí eu fui comprando, perdi o controle disso, agora estou deixando abaixar, estou deixando voltar as coisas ao normal para mim voltar a investir o valor que eu investia e poder assim ficar mais tranquilo, pensar mais na minha aposentadoria, no meu hoje e ter paz. Então essas seriam algumas coisas, né, que me veio à mente aqui assim, em relação ao investimento, em relação a gasto, que eu fiz e que hoje eu não faria de novo depois de 2 anos.
E se esse vídeo trouxe alguma informação para você, por mais pequeno que seja, eu e Yasmin vão pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, escrever um comentário se você gostou ou não. Tchau, tchau. Fui!